Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, hoje São Lourenço e São Paulo, as últimas, direto de Buenos Aires, além de, claro, o anúncio, entrevista e tudo sobre Lucas Moura no São Paulo. Então, vambora pro vídeo. São Lourenço e São Paulo, os números das duas equipes que se enfrentam amanhã. O São Lourenço em 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o aproveitamento de 58,3%. E do lado do São Paulo, em 6 jogos, venceu 5 e empatou 1, aproveitamento de quase 89%. E o Edu Afonso chegando aqui com a gente direto da Argentina, já com detalhes desta partida. Tá bem de cenário, hein, Edu? Beijo pra você, bem-vindo. O cabelo tá mexendo. Tricolor, porque o Caleri treinou esta manhã, participou do treinamento sem nenhuma restrição, vai viajar para a Argentina daqui a pouco e chega com vontade de jogar, apesar da lesão sofrida contra o Corinthians. Vamos ver se o Dorival começa com ele ou se ele fica por uma necessidade no decorrer da partida. A tendência é que comece. Com isso, é um São Paulo quase completo. Por que eu falo quase completo? Agora a questão não são aqueles jogadores que estão no DM. O Erisson, que foi vetado hoje, o Gabi Neves está em fase final, Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius, casos mais extremos. Agora, para ser completo, precisam estar jogando Lucas Moura, anunciado agora à tarde como reforço, contrato de apenas 5 meses até o final do ano, e também o James Rodrigues, colombiano, que foi apresentado ontem. Então o time só estará completo agora, a gente vai falar time completo, titular, quando os dois estiverem em campo. E não será nesta fase da Copa Sul-Americana. Eles não foram inscritos, o São Paulo terá que passar pelo São Lourenço, primeiro jogo amanhã, segundo, quinta-feira que vem no Morumbi, para que eles sejam inscritos numa fase de quartas de final. Mas poderão ser inscritos sim para o jogo do dia 16, Copa do Brasil, contra o Corinthians, o São Paulo precisando reverter. Nem vou tentar arriscar um time, Glaucio e Renato, porque ainda vai chegar o São Paulo, o treino é fechado, vou ver se eu consigo tirar aqui na chegada uma possibilidade de time amanhã. Já o São Lourenço, eu vou contar a história que se fosse no Brasil a gente estaria acostumado, mas acontece aqui também. O São Lourenço esqueceu de escrever um dos seus reforços. É verdade, esqueceu. O Carlos Ayuski, atacante, ele está treinando desde a semana passada, só que esqueceram de mandar a documentação para a Conmebol. Resultado, encerrou o prazo, ele só pode também agora jogar a Sul-Americana se o São Lourenço passar. Além dele, também o Federico Girotti, outro reforço. Esse foi inscrito, mas não pode jogar esta partida porque está adquirindo forma física. Pessoal, primeiro treinamento ontem. O time fez um ótimo campeonato argentino. Em 27 partidas, teve apenas 5 derrotas, sofreu apenas 13 gols. Só que na fase final, nas 2 últimas rodadas, vem de derrota. Perdeu para o Argentino Júnior 2-0 e perdeu para o Tigre por 2-0 também. E considera a partida de amanhã fundamental. Respeita muito o São Paulo. Chegou a hora, voltei pra casa. Muito bem, tá aí um vídeo caprichado da volta de Lucas Moura ao São Paulo. Lembrando, ele saiu do São Paulo lá em 2012, quando o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, o último título internacional do São Paulo. Foi embora, volta agora, fica nos próximos 4 meses do São Paulo. Já era dito muito, todo mundo estava falando ontem, ele vem, vai só anunciar e agora oficialmente Lucas Moura está de volta ao São Paulo, Raí. É um acréscimo técnico, né, Tiras? São Paulo, quando o Dorival foi perguntado sobre mercado, reforços e tal, ele disse que o grande reforço seria não perder ninguém, né? E aí, meio que do nada, ele ganhou o James Rodrigues e o Lucas. É um ganho técnico e tanto para essa reta final da temporada, principalmente o jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, depois mais adiante essa sequência de disputa da Sul-Americana, se o São Paulo conseguir eliminar o São Lourenço, me parece que se ele tiver condição, poderá jogar o jogo da volta, né? Semana que vem no Morumbi, pode ser até o jogo de estreia dele, talvez. Domingo contra o Atlético Mineiro, acho que não. Até do ponto de vista de questões, documentos e tal, acho que não vai ser possível ainda que ele jogue. E também vai fazer com que o Dorival tenha que mudar um pouco a forma do time dele jogar. Peças, não, nem tanta estratégia, mas peças, né? O São Paulo tinha encontrado ali um 11 inicial, um jeito de atuar, com Maia e Neves, com Luciano, Rato, Nestor ou Michel Araújo e o Caleri. 2 vão sair desse time para entrar o James Rodrigues, acho que na vaga do Luciano, e aí o outro é mais, entre aspas, mais fácil de você tirar. O Lucas, na maioria da trajetória dele, jogou como um ponta pelo lado direito. Na maioria das vezes ele jogou assim. No Tottenham, algumas vezes ele jogou pelo lado esquerdo,
que não é tão comum para jogadores destros, né, jogar do lado direito. A maioria deles joga pelo lado esquerdo para ter a jogada de trazer para dentro, enfim. Mas o Lucas, quando surgiu no São Paulo, naquela seleção brasileira sub-20 que ganhou o Sul-Americano, que ele jogou com o Neymar, com o Oscar, enfim, outros jogadores também jogavam pelo lado direito. Esse vai ser um ponto, em que lugar do campo ele vai jogar, se na direita ou na esquerda, mas essas duas contratações vão fazer com que o Dorival tenha que mexer no seu time titular e talvez tirar um jogador importante, que foi importante até aqui, questões de tirar o calção pela cabeça à parte, ele é um jogador importante, parte é muito engraçado, que é o Luciano. Eu acho muito difícil que ele siga como titular nos principais jogos com todos esses jogadores à disposição. Considerando que eles cheguem bem. Só uma com informação, todos à disposição. Tanto o Lucas quanto o Rames Rodrigues, eles não poderão jogar no jogo da volta da Sul-Americana, porque... Verdade, tinha que escrever, então eles só poderão escrever antes da fase começar. Tem razão. Nas quartas de final, se o São Paulo passar, na Copa do Brasil, sim, poderiam jogar, podem jogar, poderão, sei lá, desde que estejam em forma. E esse é o negócio. Agora, Marília, aparentemente, em tese, um ganho de nomes indiscutível, um ganho técnico possível. Mas indiscutível também. A gente só não sabe se tem ganho de fôlego. Técnico e... As duas primeiras são indiscutíveis. A questão agora é 90 minutos. E como não é um esporte individual, como eles vão encaixar no time. Mas que é um ganho técnico, me parece óbvio, né? Porque aí é quantitativo mesmo. Dá pra você contar as habilidades. Sabe o jogo do super trunfo? A cartinha dele é melhor. As cartinhas são melhores. Se isso em campo vai funcionar, é uma outra questão. Vou ter a oportunidade essa semana, vou entrevistar o Júlio Casares e ainda falta a torcida explicações. Menos de um mês atrás, o Júlio Casares falou pra mim que o São Paulo precisava vender os jogadores. Não só não vendeu nenhum, como contratou 2. Sim. É verdade, é claro. Esse é um ponto importante dessa contratação. E eu acho que vou dizer, clube de futebol é uma empresa de futebol. Não pode fechar a porta, ficar 2 anos sem jogar, até pagar a dívida e voltar. Para pagar a dívida precisa jogar futebol. Para pagar a dívida precisa ter jogador que joga futebol, ganhe jogo, ganhe título, enche estádio e faça a receita para que a dívida ruim seja trocada por dívida boa e seja saudável a operação. Então não é a questão da contratação. É que é uma diretoria que deve muitas explicações à sua torcida. E normalmente fica mascarado no impacto que o vídeo, o nome causa. Um anúncio sem perguntas. Então a gente teve 3 anúncios nessa janela do São Paulo sem resposta. Pato, Lucas e Rames. É a própria troca de treinador, né, lá atrás. Salário, não existe jogador que não receba salário, não existe nada disso. Eu acho que o São Paulo ganha muito, sou a favor, desde que, neste caso específico, não é para a opinião pública, é para o seu torcedor, que vê toda hora surgir informação que o jogador não está recebendo. Sim, é verdade. Não, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto. E o São Paulo tem o trauma, Daniel Alves, de outro dia. Talvez se não foi a mais... Muita coisa mal explicada que não só isso, né, Tira? As questões financeiras, a operação muito ruim do sócio-torcedor, como é conduzida também, né? Da forma como é feita. Do Galopo, que pouca prioridade para aqueles que sempre vão ao estádio. Sim. Então, tem muita coisa que deveria ser esclarecida por essa diretoria na figura do seu presidente, mas que eu não tenho nenhum tipo de expectativa que vá acontecer. Não, tem uma eleição. Só de poder relembrar, né, tudo que eu vivi aqui e ver que passou tanto tempo e agora eu estou de volta, sentindo essa sensação de novo, vestindo essa camisa. É muito emocionante também ver tudo que eu alcancei na minha carreira, né? Então estou muito feliz, é um momento muito especial, né, na minha carreira, para minha família, poder voltar para o meu país, estar perto da minha família, dos amigos. Quando eu saí, moleque ainda, 19 anos, ainda tinha um pouco de cabelo e agora voltando, casado, com 2 filhos, já começo a imaginar eu entrando no Morumbi, com eles no colo, né, poder apresentar para eles, né, onde eu comecei minha jornada como jogador profissional. O Miguel mais velho já entende bem, então vai ser muito bacana. Estou realmente ansioso por este momento e, enfim, estou ansioso para poder viver novamente essa experiência com o São Paulo. Quanto é que o Lucas Moura vai ganhar? Posso assegurar para vocês que o salário do Lucas Moura vai ser o mesmo do Calleri e do Rames Rodrigues. Os 3 serão jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, todos com um salário na faixa dos R$800 mil por mês. A grande sacada nos contratos de Rames e Lucas vem no plus, vem no à parte. O Calleri ganha os 800 mil e ponto final. O Rames e o Lucas terão direito a outras 2 condicionantes. Eles vão ter direito à luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato. O fato de estarem livres no mercado garantiu a eles essa possibilidade, essa alternativa. Mas não para por aí. Tanto o Lucas quanto o Rames também acertaram bonificações,
que estão atreladas a metas individuais e também a metas coletivas. Títulos do São Paulo garantem bônus. Performance deles também garantem bônus. Por isso esse salário parte de 800 mil e pode chegar a números bem superiores. São Paulo ainda não quis fazer essa divulgação, estou tentando descobrir até quanto eles podem receber. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. De qualquer forma, 2 reforços extremamente importantes. O presidente Júlio Casares, que tem sido ou vinha sendo bastante criticado nos últimos tempos, até pelo fato de não ter conseguido reforços, merece elogios. São 2 jogadores que mudam o patamar do São Paulo sem sombra de dúvida. E Lucas Moura. Lucas Moura chega ao São Paulo e ele vai, claro, durante esses 4 meses, aí, esse contrato que ele assina hoje no CT da Barra Funda, né? Vai ter aquela foto, aquela coisa toda, né? Com os dirigentes, o Lucas Moura, a família vai estar lá, o pai que é grande São Paulino, enfim, os empresários, até o final de 2023. O São Paulo vai pagar luvas para o Lucas Moura, já que ele é um agente livre e vai fazer um contrato curto. Me falaram que é uma luva simbólica, que é um valor que vai ser diluído, né, e não vai ser pago agora, não é um valor alto, tá? Mas é um valor que vai ser diluído e não vai ser pago agora, vai ser pago, até me falaram assim, de repente o Lucas nem vai estar aqui e o São Paulo vai pagar depois, no próximo orçamento, esse valor de luvas, que é um valor simbólico, tá? Não é um valor, assim, absurdamente alto. E o Lucas Moura vai receber um salário dentro do teto dos principais jogadores hoje do São Paulo. Uma das negociações que aconteceram na questão financeira de salário foi que o São Paulo mostrou para o Lucas qual era o teto, né? Teto Calleri, teto Rames Rodrigues, dos principais jogadores. E aí o São Paulo falou, olha, isso aqui é o teto, não temos um teto Premier League, então o São Paulo mostrou para o jogador e o Lucas falou, tudo bem, vou aceitar isso aqui, muito de identificação e de vontade de vestir a camisa do São Paulo. E aí ele acabou aceitando, né? Então ele vai receber dentro do teto que é Calleri, que é hoje Rames Rodrigues, esses jogadores, os principais jogadores do São Paulo hoje dentro do elenco. Então o Lucas Moura foi muito fácil a negociação, foi muito tranquilo, e os dirigentes do São Paulo sentiram do Lucas assim uma vontade muito grande, uma vontade enorme em vestir a camisa do São Paulo e assim um desejo muito grande. E as conversas fluíram, foram conversas consideradas muito fáceis e ele deu sim para o São Paulo e houve assim uma comemoração muito grande na família do Lucas Moura, porque todos sabiam que esse era o desejo dele. Aí você vai falar, poxa André, então por que ele não fechou antes? Cara, porque o Lucas entende que esse é um último grande contrato da carreira dele. Eu vinha falando isso aqui. E a família também tem um desejo, né, de ir para um outro lugar, filhos crescendo, aquela coisa toda. E o Brasil não estava nos planos nesse momento, mas como não houve tinha essa indefinição, o Brasil acabou sendo uma situação em que, pô, o São Paulo tá aí, o São Paulo tá querendo muito, a torcida tá querendo muito e o Lucas quis muito vestir a camisa do São Paulo neste momento e acabou sendo tudo muito fácil, muito rápido e o negócio está fechado e o Lucas já deve começar a programação de treinamentos a partir de amanhã no CT da Barra Funda junto com o Rames Rodrigues e claro, a expectativa é que os dois estejam inteiros, né, prontos para jogar contra o Corinthians no dia 16. Férias, em que fase do Fini. E olha só, Lucas Moura fechou um contrato com o São Paulo até dezembro deste ano. Muita gente dizia que ele ia fechar um contrato com um time lá dos Estados Unidos, da MLS, né? E depois esse time emprestaria o Lucas Moura aqui para o São Paulo até o final desse ano de 2023. E eu dizia na semana passada, olha, essa informação não tem. A informação que eu tenho é que ele vai fechar com o São Paulo. E que foi o que acabou acontecendo. O Lucas Moura fechou o seu contrato até dezembro desse ano com o São Paulo. E aí existe a possibilidade, sim, de no ano que vem, em janeiro, ele fechar com um time lá da Califórnia, lá de Los Angeles, dos Estados Unidos. Mas são duas coisas separadas. Negociação lá com os Estados Unidos, com o time dos Estados Unidos e a negociação com o São Paulo. Até por isso, o Lucas Moura estava livre no mercado e ele não precisava ser registrado pelo São Paulo hoje, que hoje fecha a janela de transferências, né? Então, se ele tivesse acertado com o time dos Estados Unidos e o time dos Estados Unidos emprestasse o Lucas aqui para o São Paulo, ele ia precisar ser registrado hoje, ia ser uma outra burocracia, mas como ele veio livre do mercado por
por não ter mais contrato com o Tottenham da Inglaterra. Então ele pode ser registrado pelo São Paulo até o próximo dia 8 agora de agosto, para que ele esteja à disposição do Dorival Júnior para o jogo 2 das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então até o próximo dia 8 o São Paulo tem que registrar o Lucas e também o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues precisa aí de um visto de trabalho, o Lucas Moura é mais simples a situação, então até o dia 8 de agosto. Lucas Moura, que na última temporada pelo Tottenham, 21 jogos e 4 gols, Michele, só 4 golzinhos. Então eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar que Lucas que é esse que chega no São Paulo para essa temporada de 2023. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do time que joga contra o São Lourenço amanhã, Copa Sul-Americana. Agora vai daí, Michele. É exatamente isso, Zé. Que Lucas que é esse que chega? Porque se na última temporada, e praticamente foi a única lesão que ele teve, né? Ele teve em 21 jogos, 4 gols. Ele nunca foi um grande goleador. O Tottenham não quis renovar com ele. Será que tem alguma coisa aí? Ninguém sai da Premier League pro Brasil no auge. Ninguém tá, o cara tá voando e vai largar a Premier League para vir jogar no São Paulo, Corinthians, Flamengo, qualquer coisa. Ninguém faz isso. O cara quando sai de uma Premier League, de um grande clube inglês, ele vem nessa situação. Ele vem porque precisa readquirir alguma coisa, vem porque está em final de carreira, vem porque é um desejo para ficar perto da família, enfim, cada um com a sua situação. Mas no auge, voando ali, querendo coisas realmente... É uma aposta, então? É uma aposta. Só que quando você olha para o elenco do São Paulo, quando você olha para o elenco do São Paulo, é muito melhor apostar no Lucas, não é? É muito melhor apostar no Lucas, com todo respeito. Lucas ou Luciano, que nem vai poder jogar, né? Aí você tem ali o Nestor, Gabriel Neves, você tem o Araújo, Michel Araújo. Você tem algumas opções ali que o Dorival está conseguindo fazer com que elas rendam. Mas aí quando você tem uma opção de ter o Lucas Moura, ou agora também o Rames, eu estou bem mais pé atrás do que o Lucas. Sim. Mas você tem uma opção de ter o Lucas Moura num futebol em que você sabe que ele pode sobrar, ele às vezes não está sobrando lá. Mas aqui é outro futebol, é outro nível de futebol. E aqui ele pode fazer o que ele não está conseguindo fazer lá. Então, assim, eu acho excelente contratação do São Paulo. É aposta ou não, Baségio? Eu não vejo como aposta. Eu acho que o Lucas tem totais condições de render aquilo que todo mundo está esperando que ele renda. Só não é o Lucas de 2012, não deixa é o Lucas claro. de 2012, mas é um jogador que teve bons momentos no Tottenham, embora nunca tenha se firmado como titular absoluto. Foi um jogador que levou o Tottenham para sua primeira final de Liga dos Campeões. Foi um jogador que vira e mexe, entrava e tinha boas participações, sobretudo sob o comando do técnico José Mourinho, quando o Mourinho ainda estava no Tottenham, no português, falava a mesma língua, enfim, já conhecia o jogador de longa data. E o Lucas é um jogador que tem muita identificação com o São Paulo. Essa negociação com o Lucas foi conduzida pessoalmente pelo presidente Júlio Casares, que já vinha trabalhando com essa possibilidade há muito tempo. Sempre que o Lucas voltava para o Brasil para passar férias, ele passava lá no Morumbi, visitava Cotia, ia a jogos do São Paulo no Morumbi, visitava o presidente Júlio Casares. Então é uma relação que vinha sendo construída há muito tempo e houve uma forçação para que ele pudesse seguir, digamos assim, o coração dele, porque a gente sabe, o Lucas tinha propostas financeiramente mais vantajosas, mas esse... Tinha da MLS, tinha do futebol árabe, tinha até clubes de segunda prateleira da Europa para ele jogar. São 6 meses, né? São, na verdade, não são nem 6 meses. São 4 meses, porque a última rodada do Brasileiro, acho que é dia 3 de dezembro. Mas por que ele vai ficar só 4 meses? Pra porque voltar aí depois, pra lá? o que o São Paulo aposta é o seguinte: o Lucas vai vir, vai jogar, vai fazer bons jogos. Com isso, o São Paulo, pela abrangência que tem, vai ser uma grande vitrine para o Lucas até poder firmar um contrato financeiramente melhor para ele a partir de 2024 do que talvez ele poderia firmar agora. Porque se ele vem para o São Paulo, arrebenta, conquista título, ele valoriza o passe dele e talvez consiga um contrato que talvez seja até o último grande contrato da carreira dele, um contrato muito mais vantajoso pelo lado financeiro do que talvez ele firmaria agora. Mas não com o São Paulo. O São Paulo acredita muito nisso. Aí eu discordo com o Lucas Moura também. Mas esse contrato não ia ser com o São Paulo, ia ser com outro time. Com outro time. O Lucas, ele quer jogar fora do país porque ele acredita que fora do país ele vai ganhar mais. Quantos e ele, anos? aos 30 anos, é a última oportunidade de ele fazer um grande contrato. 30 anos, mas o Rames 32 e ele 30. Mas a gente tem que entender que quem trabalha com futebol, dirigente, empresário e tal, eles não enxergam o futebol brasileiro da maneira que a gente enxerga. Estou falando no sentido mercadológico. O Lucas, se ficasse num time de segunda prateleira da Inglaterra, por exemplo, ou da Europa, o Marcelo que tem a informação, mas se ele tinha uma proposta
de um clube de segunda prateleira na Europa e fosse bem lá, mercadologicamente, ele ia se valorizar mais do que jogando bem no São Paulo. Não tenho nenhuma dúvida. Será que ele receberia o que ele vai receber, por exemplo, se fechar com o clube dos Estados Unidos? Sim, por que Ou não? até mesmo, será que ele receberia o que ele vai receber no São Paulo jogando num clube de segunda prateleira da Europa, que talvez esteja fora de uma Champions League, até de uma Liga Europa e que não tem um orçamento para pagar o que ele quer? Não, ele vai receber... Quanto que ele vai receber no São Paulo? Não tenho valores, não tenho valores. Então, assim, eu acredito que iria, sim, receber algo igual, muito próximo disso. Mas a questão mercadológica, nesse pensamento de vou me valorizar nesses 6 meses para, quem sabe, buscar o meu último grande contrato, para isso, não tenho nenhuma dúvida que era melhor para ele ficar na Europa mesmo que um clube de segunda prateleira. Ele tem Mas acho legal demais ele vir para cá, ver jovem. com um clube que está identificado. Pode ir bem, pode ainda aumentar essa... Não sei nem idolatria, ele chega a ser ídolo. Ganhou um jogador título, identificado, né? E tudo mais. Mas mercadologicamente não acredito. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Meus amigos, que janela de transferência, hein? Lucas Moura, Rames Rodrigues e o Belmonte já deu um olá para Eric até janeiro de 2024. Então, confirmado também a contratação do atacante, que já havia sido confirmado pelo presidente Ceará. Mas voltando para o jogo de hoje. Escalação: Rafael, Rafinha, Beraldo e Arboleda. Caio Paulista no meio, Paulo Maia, Alisson, Araújo, Wellington Rato. No ataque, Luciano e Caleri. São Paulo que pega um São Lourenço que foi bem na Argentina, mas nos últimos 2 jogos aí vem com 2 derrotas e com problemas físicos. Jogador que não foi escrito, como foi dito pelo Eduardo Afonso. Jogo duríssimo. São Paulo tem que tentar sair com um bom resultado. O ideal se fosse a vitória, mas o empate também, né, dos piores cenários. Mas vai ser um jogo duríssimo. Jogo duríssimo, e o São Paulo vai ter que jogar o seu mais alto nível para poder sair de lá com um bom resultado. Lembrando que o Lucas Moura e Rames Rodrigues não foram inscritos ainda, o São Paulo teria que passar de fase, mas serão 2 jogos duríssimos. Vamos torcer o jogo de hoje aí, às 8 da noite. Falando mais de São Paulo, falar da questão de bastidores, Lucas Moura, em nível de salário mesmo que Rames Rodrigues e Caleri, diferença é que tem bonificação, né? Tomara que eles ganhem todas as bonificações, quer dizer que o São Paulo conseguiu conquistar títulos. Vamos ver qual vai ser o número da camisa do Lucas Moura, né? Eu sempre fico com essa dúvida, né? Porque agora fica mais difícil, o Ramos já é o 19. E falar aí das novidades que tiveram, né? O Marcos, ex-jogador do Palmeiras, colocou lá no Twitter que tá com inveja de São Paulo com as contratações. Achei bacana, uma brincadeira. Porque é verdade que o Palmeiras ainda não contratou ninguém, nem vai contratar porque a janela fechou, né? E o São Paulo realmente tirou 2 coelhos da cartola, a verdade é essa. E, ainda mais, o Orejuela, que saiu do Ceará e foi para um clube da Colômbia, emprestado. O Ferrarese, que já está no bid. O Belmonte, que, né, apresentou, deu lá aí pro Rames, pro Lucas e pro Eric, que é uma outra novidade, mas a novidade que a gente já meio que sabia. Então, assim, o São Paulo realmente, apesar de uma sequência não tão boa, pior do que com o Dorival, fora de campo, a nível de contratação aí, realmente mexeu com os bastidores de futebol brasileiro. E o sócio-torcedor, que tinha 35 mil hoje, está com mais de 47 mil sócios-torcedores, deve chegar a 50 mil logo. Mais uma grana que entra. Ainda muito pouco, não dá para pagar o salário dos 2 jogadores, mas já ajuda. Esperamos aí que com o aumento de público, de receita e tudo mais, o São Paulo consiga ao menos pagar os jogadores. Lembrando também que não foi só de boas notícias, o Reinaldo e seu advogado entraram com uma ação contra o São Paulo pela CBF, que pode impedir o São Paulo de registrar novos jogadores. Quer dizer, o São Paulo, como sempre também, né, gente, complicado, cara, não paga o que deve, né? E aí eu tenho que concordar em parte com a Mariga, eu acho que o Casares mandou muito bem nas contratações, mas é como eu sempre digo, falta transparência. E há poucos tempo atrás falou que não ia contratar ninguém, aí tu vai contratar 2 grandes estrelas do futebol mundial, com o maior salário junto com o Caleri. Mas você... Ano passado a gente fez mais de 10 jogadores que ganhavam muito. Realmente, o Miranda e o Éder, né? Ganhavam 600, 700 mil. Você contratou o Miranda e o Ramos por 2 por 800, gastou 300 a mais. Isso sem contar que o Reinaldo também saiu, ganhava 500 e tal. Conclusão. Só esses 3 aí já sobrou o dinheiro para os 2, né? Mas também os 2 ainda vão ganhar luvas e tem outras participações e mais. Então, assim, como falta transparência, a gente não sabe o valor exato, né? Então, assim, é complicado. Mas São Paulo precisava de jogadores fora da curva e trouxe. E agora vamos esperar que dentro de campo resolvam. Mas a grande bomba foi no final da noite.
entrevista do empresário do Lucas Moura com o André Hernan, que afirmou que o Lucas Moura, domingo, tá em campo. Domingo! Contra o Atlético Mineiro. Cara, se o cara realmente estiver em forma e já jogar domingo, é impressionante. É um índice de profissionalismo imenso, porque o cara vai treinar na quinta, treinar na sexta, sábado, domingo é jogo. Seria sensacional. Seria sensacional, primeiro porque o público no mínimo deve ser 50 mil, mas se você tiver informações que a estreia do Lucas, meu amigo, eu acho que a gente passa de 60. Agora, eu não acho que ele tem condições de jogar 90 minutos, né? Mas, se ele já tiver condições de jogo no domingo, é algo espetacular. Vamos aguardar, né? Mas o empresário jogou essa aí e caiu como uma bomba. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações coloridas a todos, uma ótima quinta-feira, um ótimo jogo a todos e vamos São Paulo! Saudações de cores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.